Aconteceu num dia de sábado, que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sabemos que o sábado era um dia muito importante para todos os judeus, o 7º dia. E lembrando a criação, a narrativa da criação, lá no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, ali nós lemos que no 7º dia Deus descansou. Depois do 7º dia, aí vem o primeiro dia novamente, e começa a contagem novamente. Então, o sábado era um dia muito importante, um dia de descanso, de repouso. Cada um oferecia algo para o Senhor. Mas no dia seguinte era o primeiro dia, depois o 2º dia. Então, os autores, escritores, os estudiosos dizem que também na sinagoga eles faziam uma leitura durante toda a semana. E cada dia liam um trecho da Bíblia, do Antigo Testamento, a lei e os profetas. Quando chegava no 7º dia, eles liam um resumo de toda a semana, para depois começar a ler tudo novamente. Então Jesus vai justamente num dia de sábado para ver tudo o que foi lido durante a semana. Todas as mensagens que Deus havia deixado para o seu povo naquelas leituras feitas na sinagoga. Jesus já estava acostumado, desde pequeno, a frequentar a sinagoga, era um estudioso da palavra de Deus, conhecia muito bem a palavra de Deus, os ensinamentos de Moisés e dos profetas. Jesus então vai ao templo, neste dia tão importante. Mas ali ele encontra um homem cuja mão direita era seca. Aí nós vamos ver a importância, a mão direita era seca. A mão direita era também importante para este homem, porque era com a mão direita que ele trabalhava, que ele servia, que ele prestava serviço. E a mão direita era muito importante para esse homem também. E Jesus veio justamente para trazer vida nova, alegria, salvação, libertação para as pessoas. Por isso, ele olha para aquele homem e a sua sensibilidade o faz com que ele o convide para estar no meio da comunidade. Eles estavam ali ao redor e convidam aquele homem cuja mão direita era seca para ficar no meio. Jesus não quer ninguém à margem, excluído, fora da comunidade. Jesus quer trazer todos para o centro. Jesus quer todos para perto de si. Vem aqui para o centro onde eu estou. Jesus não quer ninguém marginalizado, fora da comunidade, fora da sociedade, distantes. Por isso que a própria igreja também tem um carinho muito especial com os doentes, as crianças abandonadas, os idosos, os que estão à margem da sociedade.
é a opção preferencial pelos pobres. Não só pobres fisicamente, economicamente, mas aqueles que estão distantes, à margem, que não recebem os benefícios, não só da sociedade, mas talvez até da própria igreja. Jesus chama este homem: levanta-te e fica aqui no meio. O homem levantou-se e ficou ali de pé. Jesus então estava sabendo que todo mundo estava comentando com aqueles pensamentos. Vamos ver o que Jesus vai fazer, se ele vai obedecer ou desobedecer à lei de Moisés. O dia de sábado é um dia de repouso, de descanso. Então Jesus já vai direto na questão. Eu vos pergunto, o que é permitido fazer, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Ou seja, Jesus está perguntando, o que é melhor fazer? O que é permitido fazer no sábado? Fazer o bem ou não fazer nada? Ou se omitir? Ontem de manhã cedo, quando eu ia indo para a igreja, já estava quase na hora da missa. Aí na porta da minha casa, que fica bem no fundo da igreja, aí na porta da minha casa havia uma senhora muito magra, simples, e estava tossindo sem parar. Aí ela me disse, padre, por favor, e tossia, e por favor, padre, o senhor pode me dar R$22 para eu comprar um remédio, porque eu sou tuberculosa? O senhor pode me comprar um remédio? R$22. Aqui eu deixo aqui o meu documento, depois eu volto para pagar o senhor. Aí eu lhe disse, pelo amor de Deus, como você me diz uma coisa dessa? Aí é a sensibilidade. Eu tenho que perguntar a mim mesmo, eu estou com pressa, está na hora da missa, é permitido eu fazer alguma coisa? Eu olho para o relógio, ou atendo esta pessoa, ou vou correndo para a igreja? Então, eu não posso me omitir, é a pergunta que Jesus fez a essa pessoa, a todos que estavam ali reunidos. É permitido fazer o bem ou o mal, ou não fazer nada? O que é permitido? Fazer o bem ou o mal, ou não fazer nada? A celebração de hoje, as leituras de ontem, chamaram muita atenção sobre a omissão. Nós muitas vezes nos omitimos neste serviço, nesta atenção aos pobres, aos necessitados. Às vezes vemos a nossa necessidade, a nossa obrigação, o nosso horário, as nossas tarefas a cumprir, e às vezes passamos por cima das pessoas e não vemos. Jesus, então, não se preocupa com aquelas interrogações. Jesus vai realizar. Olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem, estende a sua mão direita. Ele a estendeu e logo ela ficou curada. Então Jesus veio tocar também o nosso coração, para que sejamos fiéis aos preceitos, aos mandamentos, principalmente ao grande mandamento do Senhor, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, e como Jesus nos disse, amar o próximo como Jesus nos amou. Não apenas amar o próximo como a si mesmo, como eu me amo, mas amar o próximo como Jesus nos amou. E como é que Jesus nos amou? Olhe para a cruz, olhe para a cruz de Cristo. Veja as suas mãos ensanguentadas, olhe para a sua cruz e veja as suas mãos ensanguentadas, seu corpo ferido e chagado. Veja a sua cruz. É Jesus que dá a sua vida por todos nós. Vejam o que Ele fez por cada um de nós. É esse amor que Jesus pede para todos nós. Às vezes, aquilo que realizamos, aquilo que fazemos, nem sempre se torna visível aos olhos de todas as pessoas. Mas isso não tem importância. O importante é que nós tenhamos esta consciência. Eu vi uma pessoa com necessidade e não a deixei de lado. E não passei adiante. E não corri para primeiro atender a minha necessidade, a minha obrigação. Mas eu parei para atender a
pessoa que necessitava da minha palavra, ou do meu silêncio, ou da minha presença. Jesus vai na sinagoga e começa a ensinar. Aí está também uma necessidade para todos nós, uma lição que nós tiramos desta passagem do Evangelho. Nós também somos chamados a ser discípulos missionários, a ensinar com o nosso olhar, com a nossa palavra, com o nosso sorriso, com a nossa maneira de acolher as pessoas, com o tempo que nós dedicamos às outras pessoas. Façam sempre um pouco essa experiência de visitar os doentes, visitar os asilos, visitar aqueles que estão em clínicas de repouso. Façam um pouco essa experiência. Deixe um pouco as suas tarefas, obrigações e vá atender aos irmãos necessitados. Vejam que não só vocês vão sentir a alegria que as pessoas sentiram, mas aquela satisfação interior de terem praticado uma obra de misericórdia, atendendo e estando ao lado de quem precisa de nós.